Matheus Costa e Rodrigo Pastana. Bom, primeiro Matheus, né, para falar a respeito do jogo. Curitiba subiu de produção no segundo tempo, né, em relação ao primeiro. Não conseguiu matar o jogo, não conseguiu nos 90 minutos e nos pênaltis, me perdoe, mas foi um show de horrores o que a gente viu, né? O que você pode falar a respeito disso e da perda desse título, o que isso pode impactar no elenco? Acredito que a estratégia de jogo de ambas as equipes foram bem claras, né? O Toledo veio aqui para se defender, para brigar por uma bola, e mérito deles por acreditar nisso. E nós tentamos envolver o adversário com relação a essa defesa que eles iam impor durante todo o jogo. Realmente, no primeiro tempo, a gente procurou envolver, e a gente sabia que tinha dois jeitos da equipe adversária chegar no nosso gol, que era ou em um contra-ataque ou em bola parada, que seria em decorrência desse contra-ataque, e a gente acabou fazendo uma falta que fica um pouco duvidoso se foi falta ou não, mas enfim. E nessa bola parada acabamos sofrendo o gol, né? Faltou um pouquinho de concentração para a gente, nesse momento de bola parada, a gente definir de uma forma diferente. Segundo tempo voltamos, acho que melhorou a nossa intensidade, melhorou o nosso poder de tentar penetrar a defesa da equipe do Toledo e conquistamos o gol de empate logo no início, o que demonstrou que a gente tentou criar ainda mais força para a gente buscar essa virada, né? E não conseguimos, e daí faz parte do futebol, foi na disputa de pênaltis, como você mesmo disse, Juninho, um show de horrores, né? Nós não podemos, uma equipe, em uma disputa de pênalti, não pode perder 4 penalidades, né? Então, parabenizar a equipe do Toledo, que veio com essa estratégia e conquistou o resultado, né? Mas enaltecer também duas situações que eu gostaria de enaltecer. Primeiro, a torcida, que do início ao fim do jogo prestigiou e torceu e empurrou mesmo a nossa equipe para buscar esse gol de empate e esse segundo gol, né? Mas é bola para frente. Acredito que nós tivemos um bom jogo, infelizmente não tivemos um bom resultado, aquilo que esperávamos, né? Conseguimos penetrar no adversário, tivemos inúmeras finalizações, tivemos uma superioridade na posse de bola e uma superioridade no campo do adversário, né? Que faz com que a gente procure envolver. Faltou um pouquinho de eficiência para a gente produzir isso e resultar isso em gols, né? E eu acho que a gente tem um caminho a longo prazo aí nessa temporada. Eu confio muito nesse grupo e eu acho que se a gente continuar com a torcida a nosso favor, nos apoiando durante os 90 minutos, eu tenho certeza que nós temos condições de dar a volta por cima, né? Infelizmente esse resultado não veio, e a partir de terça-feira, na nossa reapresentação, junto com o Humberto, a gente dá essa volta por cima e conquistar esse segundo turno. Matheus, soltou o Coritiba a trabalhar mais pelo lado direito no primeiro tempo, e eu queria saber qual foi o teu trabalho no intervalo, porque o time voltou totalmente diferente, trabalhando daí, usando bem o lado direito. Por exemplo, no primeiro tempo, o Mattione não fez um cruzamento. Em 20 minutos ele fez 4 no segundo tempo. Qual foi essa conversa do intervalo para mudar isso? Foi tentar acalmá-los e tranquilizá-los, porque eu acho que quando a gente sofreu o gol, nós sentimos muito esse gol que nós sofremos, né? E no intervalo foi que a gente tinha que acreditar naquela nossa ideia de jogo, naquilo que nós treinamos e reproduzir o que foi feito durante a semana, que o que foi feito durante a semana eles demonstraram boas triangulações, tanto pela beirada quanto por dentro, como foi algumas situações que ocorreram no segundo tempo. A gente continuar forte, acreditar naquilo que a gente vinha trabalhando para buscar esse resultado. E daí a gente faz o empate logo no início, fortalece ainda mais aquilo que a gente poderia concretizar, né? Nós fizemos o gol de empate, isso cria um ânimo, a torcida vem junto, embala, mas faltou nossa força aí para fazer o segundo gol e conquistar a vitória nos 90 minutos. Matheus, para o torcedor que está indo embora agora, chateado, amargurado, o time perdeu a Copa do Brasil, perdeu o primeiro turno do Campeonato Paranaense, qual a mensagem do Matheus Costa, que dirigiu o time por um período curto, né, mas importante nessa primeira parte do ano no Coritiba Futebol Clube? O torcedor está com a razão, né? Um time da expressão, da grandiosidade do Coritiba, não conquistar de repente esses resultados, cria uma frustração muito grande, até pelo histórico que vem acontecendo com o Coritiba, né? Mas eu acredito, como eu falei para vocês, nós temos tivemos um trabalho aí de 7 dias praticamente,
né? E agora é dar a volta por cima. Os jogadores que jogam hoje aqui, toda a comissão tem que estar preparado para esse tipo de situação, porque aqui é um clube gigante, né? E a gente, quando não vem o resultado, a cobrança vem. Mas vale enaltecer que durante os 90 minutos a torcida estava o jogo inteiro do nosso lado, apoiando, torcendo, enaltecendo, né? E eu tenho certeza que nós temos as condições de dar a volta por cima. A quem vir aqui no Couto Pereira, vir assustado e vir com medo, porque se a gente criar bons jogos e ter bons resultados, a torcida continuar nos apoiando, a gente vai ficar muito forte, vai ficar fortalecido para a Série B, vai ficar fortalecido agora no segundo turno, né? E acredito que uma coisa é decorrência da outra. Nós temos que apresentar bom futebol e ter bons resultados, a torcida com a gente, isso vai fortalecendo e a gente vai, eu tenho certeza que daqui para frente, criando essas situações, a gente vai ter bons resultados. Bom, fazer uma colocação então para o Rodrigo Pastana. Pastana, mais um empate, né, em casa. Curitiba ainda não venceu dentro de casa nessa temporada. Acho que isso também aumenta ainda mais, né, essa frustração aí do torcedor. Por isso que o torcedor certamente vai embora muito chateado. O porquê disso? Curitiba tinha que render muito mais do que está rendendo, né? O porquê disso, a avaliação que você faz desse primeiro turno, desse início de ano, também, né, culminando também com uma eliminação precoce na Copa do Brasil. Na verdade eu não acho que hoje foi o problema, né? Eu acho que infelizmente a gente não tem conseguido render bem. Nós não rendemos bem desde o início do ano, tivemos uma pré-temporada curta. Isso não é desculpa, porque outros clubes também tiveram e renderam mais que o Curitiba. Claro que mentalmente o fato de não ganhar em casa vai deixando o próprio atleta num estado de animosidade complicado. A gente vem tentando trabalhar isso dentro do vestiário, no dia a dia. O Matheus e o Moser trabalharam isso muito bem essa semana. Creio eu que esse tenha sido o melhor jogo nosso em termos de desempenho, mas infelizmente o resultado não aconteceu. E quando o resultado não acontece, vem toda aquela avalanche de críticas e de pensamentos ruins que já aconteceram sobre o nosso desempenho no ano passado. É claro que a gente agradece a torcida por ter apoiado os 90 minutos, pede desculpa também pelo resultado. Infelizmente o resultado não tem nada a ver com o que a gente imaginava na semana. Não, acho que não houve nenhuma subestimação quanto ao adversário. Acho que nós trabalhamos para fazer o resultado, trabalhamos no campo adversário a maioria do tempo, tivemos várias chances. Eu não me lembro de verdade de uma defesa do Wilson. Infelizmente no nosso gol, no meu entendimento, no gol adversário, aliás, no meu entendimento não houve a falta, mas também foi falta de concentração nossa. A bola desviou numa hora que o Rodrigo estava sozinho e enganou o Wilson. E aí, como o Matheus já falou, nos pênaltis, um time grande como o nosso, com jogadores de qualidade, não pode em seis penalidades perder 4. Passana, como o Matheus já falou, né, do Humberto, queria que você falasse o porquê da escolha do Humberto, o que te levou a escolher o Humberto Loser, ele começa amanhã, né? E uma segunda pergunta, você que está chegando, você percebe que falta no Curitiba criar um espírito, uma mente vencedora, um espírito vencedor, sabe, aquele do jogador ficar muito triste quando perde, muito alegre quando ganha, e não ser uma normalidade, perde ou ganha mais ou menos a mesma coisa. Está faltando essa mentalidade vencedora para o Curitiba, não? E não é de hoje, eu não estou falando do jogo de hoje ou de agora, eu estou falando de 2, 3 anos já. Na verdade, alguns jogadores foram contratados exatamente por isso, porque vêm de boas campanhas ou de conquistas. O problema é que isso não acontece da noite para o dia, né? E o comando também, o tipo de comando também interfere nessa liderança. Se o comando treinador se o treinador tem um comando muito forte, às vezes ele inibe as lideranças dentro do grupo. Isso talvez aconteceu de alguma forma. Hoje, a escolha do Loser é exatamente por isso, porque a gente acredita que ele tem uma metodologia muito parecida com a escolha que nós fizemos do Matheus e do Moser tocarem esses 7 dias de trabalho.
Eu acredito que o entendimento dele do que deva ser o Curitiba daqui para frente, de proposição de jogo, de time organizado, de estar de ter a posse, de estar no campo adversário, eu acho que condiz com o que a gente acredita de trabalho, e por isso que ele foi escolhido. Até pelos números e pela conquista recente que ele teve. Não é fácil um histórico de campeão da Série A2 num time que sofria a pressão que sofria. Então, é isso que a gente traz. Um cara acostumado com esse tipo de pressão. É claro que eu não vou comparar a grandeza das duas equipes, mas ele sofreu uma pressão tão grande como essa que nós sofremos hoje. E é isso que eu acredito que ele traga, essa força, esse comando diferente, que divida a liderança dentro do grupo, para que a gente realmente faça um elenco mais forte. Matheus, na verdade, Pastana. Pastana, acabou agora a Taça Barcimino Sicupira, o primeiro turno do Campeonato Paranaense, e o segundo turno a Taça Dirceu Krieger. É uma obrigação do Curitiba dar esse presente para o Krieger e levar a taça do segundo turno? Qualquer taça que o Curitiba dispute é obrigação. Hoje, na verdade, nós falhamos. Era uma obrigação ter ganho hoje. Por mais que o desempenho, como eu já falei, tenha sido bom, o resultado não veio. E era uma obrigação que o resultado viesse. Oi, você não estava aqui no ano passado, mas o Coritiba não conseguiu acesso à primeira divisão, mas conseguiu ganhar o primeiro turno e também foi um pouco mais longe na Copa do Brasil. Esse ano, esse início de temporada se desenha pior do que o ano passado. O que você acha que garante para a torcida, ou mesmo para quem acompanha, que vai ser diferente? Na verdade, eu acho que são momentos completamente diferentes. Acho que a gente está numa construção de equipe ainda. Ano passado, a pré-temporada foi um pouco maior, o espaço de um jogo para o outro era também maior. Não houve troca tão cedo de treinador. Quando há troca tão cedo de treinador, você volta a estaca zero. Isso eu reconheço. Talvez tenha sido um percalço no planejamento, não que o planejamento esteja errado, mas foi um percalço no planejamento e aí você tem que começar do zero. Então, nós encaramos como um reinício a partida contra o Cascavel e a partida de hoje. E espero que esse reinício tenha sequência. Assim como eu já falei, o desempenho de hoje não foi ruim, mas o resultado foi péssimo para nós. Pastana, gostaria de voltar ali na escolha do Humberto Louser. Se você imaginava que a repercussão fosse tão negativa na torcida do Curitiba, né? A gente está vendo uma repercussão bem negativa. E se você acredita que isso é porque é um treinador bastante jovem, no ano passado iniciou a carreira como treinador profissional, muito embora você já o conheça, né, há bastante tempo de trabalhos no Guarani. Eu acho que isso é reflexo do mundo de hoje, né? Principalmente esse mundo global aí de redes sociais, mídia. Se a gente contratasse um grande nome, iam falar que esse cara já está ultrapassado. Se a gente contratasse um nome que vem com retrospecto de evolução na carreira como o dele, iam falar que é jovem. Infelizmente acontece isso. De verdade eu não me preocupo. Eu tenho as minhas convicções. Acho que elas casam com o que o clube precisa. E o maior objetivo do clube é subir a Série A, é voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E eu tenho certeza que o Humberto pode fazer isso conosco. Pastano, o que você acha que é necessário, já pensando na sequência, né, no segundo turno na Série B, quanto, por exemplo, a contratações? Você acha que as que foram feitas já tiveram assim meio cedo, talvez, para fazer uma análise definitiva, mas, enfim, em 9 jogos na temporada, o Curitiba empatou 6, perdeu 1 e venceu 2. Claro, não estou analisando só o resultado, mas você mesmo disse que o desempenho foi bem ruim. Na verdade, eu não estou fazendo avaliação individual, eu estou fazendo coletiva. Então, eu acho que na avaliação coletiva, infelizmente, a gente está devendo. Na avaliação individual, principalmente dos novos contratados, eu não acho que fizemos más contratações, bem pelo contrário, acho que fizemos contratações pontuais e boas contratações. Claro que ainda existem lacunas, existem, porque hoje a gente tem uma limitação financeira e a gente compete com mercados que nessa época do ano, principalmente nesses 4 meses, clubes como, por exemplo, clubes que não têm o ano inteiro, que não têm calendário o ano inteiro, como o Ituano, por exemplo, recebe 5 milhões de cota do Paulista. Enquanto nós, acho que todo mundo sabe, a nossa cota é de 400 mil. Então, assim, a gente tem dificuldades que são decorrentes do não acesso do ano passado,
mas aqui não é lugar de chorar. Eu acho que a gente tem feito pontualmente as contratações cabíveis, mas a gente sabe que existem lacunas e a gente vai tentar repô-las, tê-las da melhor forma possível, talvez antes do final das inscrições, que é dia 8, ou depois para a sequência do Brasileiro. Você tem algum jogador em mente, esperando terminar os estaduais, que esteja em observação? Não, a gente sempre tem, mas a gente nunca expõe os nomes aqui, porque senão a gente entra numa concorrência desleal, principalmente com as equipes de Série A, que tem hoje um budget muito maior que o nosso.